Como vocês sabem, o lúpus é uma doença autoimune que infelizmente envolve múltiplos órgãos. E um dos órgãos que frequentemente é envolvido, é mesmo o órgão renal. Portanto, enfim, e os rins podem estar envolvidos na nefrite lúpica em cerca de 20 a 70% dos doentes ao longo do seu curso. E, portanto, 20 a 70% é efetivamente um range muito grande. E isto porquê? Porque nós sabemos, e este é um estudo que demonstra isso, que, de acordo com a origem demográfica e a etnia dos doentes, a probabilidade de desenvolverem atingimento renal é muito variável. Portanto, nós sabemos que os doentes caucasianos têm uma probabilidade de desenvolver a doença renal em cerca de 30%, e que os doentes da etnia da origem africana, da origem asiática ou hispânica são doentes que têm mais prevalência de doença renal ao longo do seu curso de doença. E sabemos também, como a doutora Patrícia já referiu, que infelizmente as crianças têm habitualmente uma doença mais severa, e também que os doentes da etnia africana ou hispânicos também têm geralmente doença mais severa a nível renal. E habitualmente as pessoas com mais idade são aquelas que têm um curso de doença mais benigno, mais leve a nível renal. Infelizmente, e apesar de todo o percurso em termos de fármacos que nós temos feito, infelizmente nós sabemos que, apesar de tudo, cerca de 10%, e dependendo do tipo de nefrite lúpica, ainda desenvolvem insuficiência renal crónica e necessidade de substituição da função renal. Portanto, é mesmo importante, como a doutora Patrícia e a doutora Liliana disseram, é mesmo importante serem seguidos e fazerem a terapêutica de forma conveniente e abordarem a nefrite lúpica precocemente para evitar que isso aconteça, para evitar que haja disfunção renal avançada. E porquê que os rins são importantes? Portanto, antes de vos falar de nefrite lúpica, eu queria falar porque é que os rins são importantes, porque nós temos noção que realmente fazem urina, mas no fundo, a maior parte das pessoas não tem realmente a noção do que é que fazem e de qual é o seu impacto na nossa saúde. Portanto, os rins são aqueles que permitem regular a excreção de sal, do sódio e da água. Então, são aqueles que regulam a pressão arterial. Portanto, quando eles não funcionam bem, um dos primeiros sintomas futuros é a hipertensão e edemas, porque no fundo nós não conseguimos excretar o sal e a água, e portanto os dentes se envolvem em edemas. Por outro lado, são os que permitem filtrar e eliminar as toxinas. Portanto, nós acumulamos toxinas do nosso metabolismo e que são essencialmente removidas através do rim. E, portanto, o rim elimina ureia e creatinina, para além de outras toxinas, e impede também a passagem de outras coisas que são importantes, nomeadamente sangue e proteínas na urina. Portanto, um doente que tenha doença renal, muito frequentemente, como é que isto se manifesta? Manifesta-se através da creatinina elevada, portanto, isto é um parâmetro que se verifica no sangue, também nas avaliações do sangue, portanto, é frequente. Nós, eu sou nefrologista, é muito frequente, mas com alguma frequência os doentes chegam à consulta ou à urgência com necessidade de diálise logo. Portanto, não é o frequente de lúpus, mas muitas vezes a doença renal é assintomática. Portanto, é a única forma de sabermos que os nossos rins estão a funcionar, não só sabendo que estamos a urinar, mas, por outro lado, através deste valor que é a creatinina no sangue. Por outro lado, se a urina estiver normal, não deve ter sangue, nem deve ter proteínas, ou pelo menos deve ter uma dose muito baixinha de proteínas. Outro aspecto importante da função renal é a produção desta hormona, chamada eritropoetina, que regula a produção de glóbulos vermelhos. E, portanto, quando nós temos uma insuficiência renal avançada, habitualmente estes doentes desenvolvem um quadro de anemia. Concomitantemente, o rim é fundamental na estrutura óssea, portanto, na regulação dos níveis de cálcio e de fósforo, na produção de vitamina D, e também é ele que permite o equilíbrio de todos os iões no sangue e da acidez do sangue. Portanto, os rins são muito importantes, e embora nós não tenhamos essa percepção, realmente são eles que têm todas estas funções a sua carga. Portanto, quando não funcionam, realmente nós temos um problema. E quais são as doenças que podem atingir o rim no decurso do lúpus? Portanto, existem as doenças renais associadas às comorbilidades dos lúpus, e essencialmente temos a hipertensão, a diabetes e a doença cardiovascular, que são doenças específicas, e infelizmente os doentes com lúpus têm com mais prevalência, principalmente porque fazem corticóides a longo prazo e têm um risco cardiovascular maior. E também alguns fármacos, nomeadamente os anti-inflamatórios não esteroides, portanto, o Voltaren, o Brufen, todos os fármacos que são semelhantes têm um risco maior também de desenvolver doença renal a longo prazo. Por outro lado, temos a doença chamada nefrite lúpica, são aquelas que estão associadas à autoimunidade. No fundo, o lúpus é uma doença autoimune, que produz autoanticorpos e um quadro inflamatório que, no fundo, que ataca o seu próprio organismo e os seus. E esta doença, que é a nefrite lúpica, é característica do lúpus apenas.
Também pode surgir outra doença chamada colossopatia síndrome antifosfolipídica, mas eu vou essencialmente falar aqui da nefricúpica, que é aquela que surge mais frequentemente nos doentes com lúpus. Esta imagem não é para nos passar, mas no fundo para usar uma percepção de onde é que surge o atingimento renal. Portanto, esta imagem aqui é uma imagem de um glomérulo. E quando vocês fizerem biópsia renal, se isso também acontecer, na biópsia vocês vão ter descrição dos glomérulos e do atingimento dos glomérulos. E é assim que é importante nós termos uma percepção do que é que nós estamos a falar. Portanto, a nível renal, o que nós verificamos é que existe uma deposição de anticorpos aqui a nível do rim, que vão condicionar um conjunto de marcadores inflamatórios e chamar várias células inflamatórias que vão alterar esta estrutura chamada glomérulo. Que é isto que vocês veem aqui. Portanto, isto no fundo é a estrutura renal, portanto, este é um rim, com uma artéria e com uma veia. E se nós fizermos aqui uma avaliação microscópica deste tecido renal, nós vamos ver que ele é composto por múltiplos nefrónios. Portanto, esta é o que nós chamamos a unidade funcional do rim. E ela é composta, para ver aqui esta artériazinha, forma aqui um modelo de capilares que se chama glomérulo. E este glomérulo, este modelo de capilares acaba por ser envolvido por esta estrutura aqui, forma aqui os tubos, sendo que é aqui, nestes tubos, que é então filtrado o sangue e é desenvolvida a urina. Este glomérulo, como vocês viram há pouco, é onde acontece a filtração do sangue. O sangue entra aqui, é filtrado e forma então a urina. Portanto, este é o glomérulo que vai realmente ser envolvido na inflamação renal e que vocês vão ver nas biópsias do rim e que vai ser dada pelos ginecologistas quando fazem. E, portanto, a nefricúpica tradicionalmente é classificada em 6 classes. A classe 1 e a classe 2, e esta classe 1 e classe 2 habitualmente são fases precoces da doença, tem inflamação, mas é ligeira, e habitualmente não existe tratamento, exceto se houver proteinuria elevada, e aí poderemos estar perante uma colossopatia de lúpus. As que são mais preocupantes são efetivamente a classe 3 e a classe 4, porque no fundo são as fases mais inflamatórias da nefricúpica, e essas é que exigem tratamento, e essas é que se não forem tratadas podem evoluir para um perda de função renal e para insuficiência renal a longo prazo. A classe 5 também é tratada habitualmente quando existe proteinuria elevada e habitualmente é menos inflamatória e menos agressiva, em comparação com a classe 3 e a classe 4. E a classe 6 é uma classe em que existe apenas cronicidade, em que nós não fazemos terapêutica, mas existem lesões, no fundo cicatrizes, que já não devem ser tratadas. E como é que se manifesta a nefricúpica? Portanto, infelizmente, nas fases precoces é assintomática. A maior parte dos doentes podem ter nefricúpica e não saber que têm nefricúpica. E, portanto, é fundamental, quando fazem a avaliação de rotina com um internista, com um reumatologista, com um médico de família, façam análise ao sangue e à urina. E no sangue avaliar a creatinina e na urina avaliar se existe ou não sangue e proteínas. Nas fases mais avançadas, quando o rim começa a ficar desfuncionante, então aí surge hipertensão, surge espuma na urina e começam a surgir edemas. Portanto, os doentes, quando começam a urinar, verifica-se sem metade de espuma, e isso é um sinal de que tem proteinúria, na maior parte das vezes. E se realmente a situação for evoluindo, o que acontece é que as pernas começam a ficar inchadas. Portanto, não só as pernas, mas não só também as mãos, a face, etc. E quando se carrega com o dedo, percebe-se que o dedo fica lá marcado. E aí é uma fase em que realmente já numa fase em que tem muitas proteínas na urina e que isto tem que ser avaliado com alguma rapidez. E então, como é que nós devemos fazer o diagnóstico e como é que devemos abordar a nefricúpica? Portanto, como eu disse, sempre esta avaliação laboratorial da rotina, portanto, se quiserem tirar uma fotografia, isso é sempre uma coisa que vocês podem, todo médico que vos avalia, que vos chegue na rotina, deve fazer esta avaliação cada vez que vocês fazem análise. Portanto, tem que ter sempre um procedimento urinário, que é onde nós vemos se tem ou não sangue, eritrócitos, que é sangue na urina, e tem que se fazer uma avaliação da proteinúria e que eu peço que seja sempre quantitativa. Também é hipótese de fazer aquele combo, que é aquela tirinha, mas eu acho que isso não é o ideal. E nos dias de hoje acho que faz todo sentido fazer uma quantificação das proteínas cada vez que vocês vão à consulta e fazem análise. E não é preciso fazer 24 horas, portanto há sempre aquele também mito de que tem que ser 24 horas, não tem que ser por rastreio de 24 horas. Portanto, a primeira urina de manhã é mais do que suficiente para nós termos uma percepção se o doente tem ou não proteinúria. E se realmente esse valor, vocês veem aqui que nesta primeira amostra da manhã for positivo, portanto estiver significativamente elevado, aí convém fazer uma urina de 24 horas para confirmar o diagnóstico.
Porque, no fundo, essa quantificação é que nos vai fazer decidir se nós vamos avançar ou não com a biópsia renal. Depois das análises do sangue, como tinha dito previamente, a creatinina é aquilo que nos diz se o rim está a funcionar ou não. Mas muitas vezes dizem-me assim, mas a minha ecografia é normal, porque é que eu tenho disfunção renal? Não é através da ecografia. A ecografia é relativamente pouco informativa na insuficiência renal. O que é mesmo mais importante é a creatinina, tá bem? É a avaliação do sangue. O sangue é que nos diz se os rins estão a funcionar bem ou não, está bem? E, portanto, quando existem essas alterações, quando é que devem ser referenciados para um nefrologista? Principalmente nesta situação. Portanto, quando existe uma proteinúria superior a 500 mg por dia, quando existe o sangue na urina, portanto, o sangue na urina apenas, habitualmente nós não fazemos biópsia renal, mas em contextos específicos pode ser feita, está bem? Portanto, sangue na urina, proteinúria acima dos 500 mg por dia e principalmente se houver alteração da função renal. Portanto, se houver alteração da função renal é para fazer biópsia, a não ser que haja uma justificação muito clara. Se não houver alteração da função renal, habitualmente é se houver uma proteinúria acima dos 500 mg por dia. Portanto, estes são os critérios que devem fazer o vosso médico referenciar à consulta de nefrologia, porque é nessa consulta que nós seguimos e programamos a biópsia renal. Outra questão que colocam muitas vezes é para que é que ela serve? E porquê que eu devo fazer uma biópsia renal? Porque muitas vezes me dizem, pronto, mas eu não quero fazer biópsia renal. E depois então temos que explicar porque é que é importante, porque há alguns doentes que não se querem submeter a procedimentos invasivos, e obviamente isto é um procedimento que tem alguns riscos, embora nós o façamos todos os dias no hospital, e a probabilidade de haver um risco de hemorrágico, essencialmente neste procedimento, é um risco muito baixo. E para que é que então serve a biópsia renal? Nós sabemos, pelas análises, que pode haver alguma alteração, mas nós não sabemos o quão grave é, ou não grave, é esta alteração. E, portanto, a biópsia renal vai nos permitir caracterizar a inflamação, a gravidade da inflamação, que pode ser muito ligeira e implicar não ter tratamento, ou pode ser muito significativa e implicar tratamento mais agressivo. Portanto, vai nos permitir perceber qual é a classe da nefrite, como eu mostrei previamente, se realmente tem ou não muita inflamação, ou se as alterações que nós vemos no sangue, na urina, são essencialmente de cronicidade e, portanto, nós não devemos tratar. Portanto, é o que nos vai permitir adequar o tratamento. Portanto, quando nós não fazemos biópsia renal, há uns anos atrás, nós até, se houvesse um quadro inaugural de lúpus, ou seja, um doente que surgia muito grave e que realmente tinha todas as características de lúpus e tinha realmente, do ponto de vista renal, bastante gravidade, alteração da função, etc., nós às vezes não biopsávamos. Hoje em dia é exatamente o contrário. Portanto, sabemos que as alterações que se verificam nas análises no sangue e na urina não se relacionam de uma forma clara com a histologia, portanto, com o que acontece a nível microscópico. Portanto, é mesmo importante ter uma biópsia renal para saber o que é que estamos a fazer e para tratar adequadamente o doente e a saúde pública. Por outro lado, infelizmente nós ainda não temos marcadores urinários e que não sejam invasivos que nos permitam dizer se perante aquela situação, aquelas alterações de proteínas e de sangue na urina, se aquilo apenas é cronicidade ou se é atividade e se nós já temos segurança ou não em suspender ou reduzir a imunossupressão. Portanto, cada vez mais nós começamos a fazer biópsia para perceber o que é que o doente tem e começamos a fazer biópsia passado 1, 2 anos para perceber já podemos reduzir a medicação, sim ou não. É uma das coisas que também tem vindo a evoluir e não da forma de reduzir o número de biópsias, mas até de aumentar o número de biópsias. Outro aspecto importante é, às vezes, quando os doentes querem engravidar. E, às vezes, quando fazem o tratamento, nem sempre ficam com a urina completamente normal. E, nessa situação, a única forma de nós sabermos se realmente o rim está completamente calmo é fazer uma biópsia. E, no fundo, a gravidez é mais segura nessa situação. Portanto, às vezes, podem ser propostos para a biópsia renal antes de engravidar, de forma a garantir que a gravidez corra de uma forma mais calma. E como é feito e onde é feito este procedimento? A biópsia renal é sempre feita no hospital, portanto nunca é feita noutra instituição, e geralmente é feita através, é um nefrologista que a faz, e é guiada por uma ecografia, tal como vocês estão a ver aqui. Portanto, o nefrologista faz a ecografia e ao mesmo tempo percebe onde é que vai picar e faz 2 punções no rim para tirar 2 pequenos fragmentos para mandar para a microscopia óptica. Claro que antes de fazer esta biópsia, nós temos que avaliar se a coagulação está bem, temos que dar uma anestesia local, que é para não doer, e habitualmente os doentes ficam em vigilância 12 a 24 horas após a biópsia no hospital. No meu hospital, em Santa Maria, nós fazemos uma biópsia em internamento e o doente fica internado até o dia a seguir e fazemos uma avaliação das análises para confirmar que está tudo estável e garantir que não acontece nada. Tá bem?
Relativamente ao tratamento, tal como a doutora Patrícia e a doutora Liana já falaram, portanto, no fundo, quando nós tratamos lúpus, nós tratamos com imunossupressores, portanto, são fármacos que vão inibir o nosso sistema imune, porque não são o nosso sistema imune está a virar contra nós. E, portanto, aqui na nefrite lúpica classe 3 e 4, que é aquela noção que é mais agressiva e mais inflamatória, nós temos essencialmente 4 opções. A primeira e a mais frequente é esta aqui, que é o micofenote nofetil e a prednisona. A segunda, que já não é tão frequente, mas que ainda usamos bastante, que é a ciclofosfamida, que é uma terapêutica que nós fazemos pela veia, num esquema que nós chamamos de Urolupus, porque é um esquema que tem 3 gramas de dose, portanto, ciclofosfamida. Nas doentes que têm um quadro mais grave, com disfunção renal, e como aqueles doentes que às vezes surgem em mesmo em diálise, que felizmente são poucos, mas que às vezes ainda surgem, às vezes nestes doentes que têm realmente um quadro mais grave, nós fazemos uma dose mais alta de ciclofosfamida e implica fazer pulsos mensais durante 6 meses, uma dose que habitualmente é superior a 6 gramas, dependendo do peso do doente. E atualmente existem também outras alternativas, nomeadamente aqui um destes esquemas com o belimumab, que é o fármaco que a doutora Liliana falou, principalmente nos doentes mais com recidivas e cronicidade, embora este fármaco em Portugal ainda não está completamente, está validado para os doentes com lúpus, mas ainda com nefrite lúpica ainda está no processo de validação completa. E também este esquema, que é micofenote prednisona, também com metaprol ou ciclosporina, que é um esquema que nós usamos muito na transplantação renal, e também em alguns casos, principalmente quando existem proteinúrias muito elevadas, nós também podemos optar por este esquema. Para além disso, é muito importante fazer a hidroxicloroquina, como já foi referida várias vezes, e controlar a hipertensão. Portanto, qualquer um destes esquemas pode ser proposto. Há outras alternativas, mas que já não são tão frequentes, mas que às vezes também fazemos. Mas estes são os esquemas que habitualmente nós usamos como primeira linha na nefrite lúpica. Obviamente, estes esquemas, esperemos que dentro de alguns anos mudem, principalmente porque há muitos fármacos que estão em desenvolvimento e principalmente esperemos que alguns dos fármacos que estão em desenvolvimento, nomeadamente os inibidores de complemento, possam substituir os corticoides, que este realmente é o passo que nos falta dar para realmente dar melhoria, não só ao tratamento e reduzir os efeitos colaterais que os doentes com lúpus sentem a curto e a longo prazo. Portanto, nós temos aqui pelo menos 4 ou 5 opções que eu vos referi. Ainda há mais, mas estas são as 4 mais frequentes. E como é que pode ser escolhido o tratamento? Então, se isso nos acontece, qual vai ser a decisão e porquê? Idealmente nós devemos individualizar ao máximo o tratamento, embora ainda tenhamos alguma dificuldade em fazê-lo, ainda nos falta algum conhecimento para o fazer de uma forma mesmo adequada. Mas atualmente nós vamos escolher o tipo de tratamento de acordo com a gravidade da inflamação e da disfunção renal. Portanto, quanto mais inflamação, quanto mais disfunção renal, mais agressivo será a terapêutica. E é importante que seja, no fundo, porque nós queremos mesmo reduzir o dano a longo prazo a nível renal. Por outro lado, o doente obviamente pode ter uma preferência e portanto pode referir um esquema com este corticoide ou um esquema, por exemplo, sem evitar a ciclofosfamida de acordo com a fertilidade. Portanto, isto é uma coisa sempre discutível com o doente. E também, obviamente, é um aspecto muito importante que nós falamos, que é a adesão à medicação oral. Nós sabemos, porque nós conhecemos os doentes, e já os conhecemos há algum tempo, há alguns doentes que aderem menos à terapêutica oral, principalmente nos doentes mais novos, pessoas adolescentes, pessoas que estão numa fase de transição da adolescência para a idade adulta, mas que sabemos que têm mais dificuldade em aderir à terapêutica, e nessas doentes, habitualmente, até usamos mais o esquema com ciclofosfamida, porque aí nós temos certeza que vai fazer e, portanto, corremos menos risco de doença renal crónica a longo prazo. Portanto, este pode ser também uma das opções e um dos fatores que são decisivos para a escolha da terapêutica. E depois a resposta terapêutica prévia. Então, nós temos doentes que, infelizmente, às vezes têm várias anesteses típicas consecutivas ao longo dos anos e sabemos que não respondem a um medicamento e respondem a outro. E, portanto, isto também vai influenciar na decisão que nós vamos tomar. E também, obviamente, a intolerância imunossupressores, porque alguns doentes desenvolvem efeitos colaterais e nós temos que optar por um e não optar por outro. E também, obviamente, neste momento, mais para o belimumab, a prevalência de múltiplas recidivas de lesões de cronicidade na biópsia pode-nos fazer usar mais um esquema múltiplo, com três fármacos, nomeadamente a MMF, corticoide e belimumab, e também a idade e infertilidade. É uma das grandes preocupações das mulheres jovens com nefrite lúpica e que vão ser tratadas. E aí, obviamente, temos que falar da ciclofosfamida, porque todos os fármacos que eu vos falei, nenhum deles interfere com a fertilidade, exceto a ciclofosfamida.
E aqui um aspecto importante que eu queria referir é que, em relação à fertilidade, nós, as mulheres nascem com um número máximo de ócitos e esse número vai reduzindo ao longo do tempo. E quando começa a ser mais complicado, quando essa redução começa a ser mais abrupta, é a partir dos 31 anos. Portanto, esse é o momento em que realmente o risco de fazer ciclofosfamida pode ser um bocadinho maior e aí, obviamente, vocês têm que discutir isso com o vosso médico. Mas também é um aspecto muito importante que eu gostava de referir, e até mesmo que eu faço a consulta de grávidas com doença renal crónica, é que a fertilidade reduz na doença renal crónica. Portanto, nós temos mesmo que tratar bem o rim, porque se ele ficar mal tratado, vocês podem ter a longo prazo um risco de redução da fertilidade. Portanto, não fazer ciclofosfamida e ter outra terapêutica que leva à doença renal crónica, depois podem fazer com que não engravidam porque não tiveram a terapêutica adequada. Portanto, isso é muito importante referir. E depois dizia também, o esquema de ciclofosfamida que é mais usado é o esquema que implica 3 gramas de ciclofosfamida. É um esquema, portanto, é uma dose bastante reduzida. E principalmente nas doentes mais novas, portanto, assim, com menos de 31 anos, o risco de infertilidade é relativamente baixo. Começa a surgir um bocadinho mais a partir dos 31 anos, mas geralmente até começa a surgir mais a partir destas doses, portanto, a partir mais dos 10 gramas e não a partir dos 3 gramas. Portanto, obviamente isto tem que ser uma decisão sempre individual e discutida com o doente, neste caso, mas que eles têm que ter atenção que a própria doença renal crónica pode também levar a infertilidade e por isso tem também que entrar na equação quando discutem a terapêutica. E quais são as complicações da nefrite a longo prazo? Portanto, infelizmente, a complicação mais temível é efetivamente a perda de função renal. Portanto, isso é o que leva a que, ainda apesar de tudo, cerca de 10, às vezes mais, dependendo das doentes, a porcentagem maior até de desenvolver insuficiência renal a longo prazo e precisar de diálise e de transplante renal. E este esquema que eu vos mostro aqui, para vos também dar a noção de quão é importante, primeiro se diagnosticar precocemente, depois manter a nefrite controlada e evitar episódios de nefrite. Como vocês, esta linha aqui demonstra a perda de função renal de acordo com a idade. Isto acontece a todos nós, saudáveis e não saudáveis. Esta perda de função vai acontecer ao longo dos anos. Né? Com 100 anos nós temos sempre uma doença renal crónica. No caso das doentes com nefrite, cada vez que tem um episódio de nefrite, perde função. Portanto, é importante perceber que cada episódio de nefrite perde a função. Portanto, quanto mais episódios de nefrite, mais vão perder função. E uma nefrite que não está bem tratada é uma nefrite que começa a perder função muito mais rapidamente. Portanto, é mesmo importante diagnosticar precocemente e tratar precocemente e manter o tratamento de forma a evitar recidivas. E, portanto, esta é a última mensagem, portanto, cuidar dos vossos fins, fazer uma avaliação da urina e do sangue da creatinina, sempre para confirmar que os rins estão saudáveis e cada vez que houver algum problema, serem referenciados para um nefrologista para realizar a biópsia e tratar com o medicamento.